Sejam bem-vindos. Aline e Vanessa, sejam bem-vindas. Aonde está Aline e Vanessa? Sejam bem-vindas. Sérgio e Júlia, sejam bem-vindos. Bruna, seja bem-vinda. Bom, pessoal, hoje nós temos a reunião com os nossos guardiões e vocês vão perceber que antes a gente vai prestar uma homenagem e louvor a Santo Antônio, que a gente considera na Umbanda como sendo o patrono dos guardiões, apenas uma forma, mas a semelhança é de como Santo Antônio levou a sua vida, como foi a sua história de vida no plano Terra, que na verdade Antônio é um nome que ele escolheu depois. Ele se chamava Fernando, nasceu em Portugal, e depois ele escolheu o nome quando ele foi ordenado na instituição católica, acho que eu não sei, acho que é alguém sabe, Bernardinos, acho que é isso. A congregação que ele foi ordenado, aí ele escolheu Santo Antônio, no caso. Depois ele se mudou para a Itália, aonde ficou Antônio de Pádua, o Santo Antônio de Pádua do sincretismo católico, que para nós é Santo Antônio de Pemba ou de Ouro, mas é apenas uma forma com relação à semelhança da vida de Antônio com o trabalho dos guardiões do planeta Terra. Antônio também viveu uma vida assim como Francisco, São Francisco de Assis, abnegada, distribuindo seus bens entre os necessitados, vivendo uma vida de muita humildade e prostração diante dos ensinamentos de Jesus. Então, tanto um quanto o outro, entre outros, se incumbiram depois de se congregarem, se ordenarem no catolicismo da época, né? Eles foram evoluindo dentro dos seus objetivos e missão de vida, distribuiu os seus bens entre os necessitados da época e acabou, tanto um quanto o outro, sendo acometido por enfermidades devido a um grande tempo jejuando, tomando esses ritos, né, que na época eram muito severos e imputados pela religião. Com certeza, se ele tivesse vivendo uma 5 ou 6 gerações depois, talvez não tivesse, sido tão forte assim os dogmas. Mas enfim, tudo tem uma razão de ser. E Santo Antônio, ele tinha uma sede pela verdade. Naquela época, as pessoas, os ladrões e tudo mais, eles eram julgados em público, né? Em público. Então, a maioria das pessoas que eram julgadas, ou por roubo, ou por qualquer outro motivo, tentava ali, perante os juízes da época, inventar uma desculpa de que não tinha feito, e assim o julgamento era feito por situações desde
desde as mais simples, né, até as mais complexas, todo mundo era julgado mediante a ordem do crime, mas não da situação em si. Então, tanto fazia roubar uma galinha ou roubar milhões, né? Vamos dizer assim, barras de ouro e tudo mais. E de certa forma, Antônio, ele não aceitava que as pessoas fossem julgadas sem ter com a mesma medida e o mesmo peso, sem se preocupar com a situação que levou aquele roubo. Então ele prezava muito a verdade. Já que ele não tinha controle sobre o julgamento dos homens, ele queria que as pessoas falassem a verdade. E ele conseguiu que várias pessoas, falando a verdade, mesmo os ladrões que roubavam muito, fossem absolvidos de alguma forma, com penas menos severas, com direitos a uma segunda chance. Então, de certa forma, ele queria que a justiça fosse feita em todos os seus aspectos, considerando tudo de forma justa. Porque, na verdade, né, os grandes ladrões da época, como os reis e tudo mais, eles não eram julgados, eles julgavam, para começar, né? Então, ele conseguiu esse veredicto que se assemelha muito com o trabalho dos guardiões, em aplicar as leis na humanidade, promover a ordem das coisas, botando em prática efetiva as leis do Criador, as leis do universo. Quais são essas leis? Da ação e reação, né? E a lei do perdão, a lei do amor, a lei de que os guardiões também praticam, promovendo a ordem para que o caos necessário no planeta não ultrapasse os limites da ordem, né? Porque até o caos tem que ter a autorização para funcionar, para que impulsione a evolução do bem, a evolução do espírito e dos mundos. Então, os guardiões, sim, planetários, que cuidam disso, como se fossem policiais mesmo na Terra, né? Quando tem um grande evento, onde vai muitas pessoas, ali tem um grande número de policiais cuidando da ordem, de forma ao caos não tomar conta da festa, do evento, seja ele qual for. E os guardiões fazem isso. Então, Santo Antônio, devido a essa semelhança, e é assim que ele se posicionava na época, acabava tendo um ar de revolucionário, né? De certa forma, mas como ele fazia parte do clero na época da Igreja Católica, que é o que comandava todas as demais situações, então ele tinha um pouco mais de flexibilidade. E não que ele se preocupasse com isso, se ia ter ou não flexibilidade, mas acabou
já preparado espiritualmente tivesse, para que houvesse aí essa evolução dentro desse paralelo no planeta Terra. E os guardiões vêm fazer isso, por isso nós o denominamos Antônio, intitulamos como patrono dos guardiões, mas somente pela semelhança e histórico de vida. Então a gente vai fazer uma homenagem, que é às almas, né? No dia representando aí Santo Antônio. A gente vai fazer uma homenagem antes de iniciar os trabalhos dos guardiões. Mas Santo Antônio, para nós umbandistas, está presente em todas as reuniões, aonde o guardião tenha que aplicar a lei. Aqui no caso a lei é orientar vocês, afastar energias negativas, conduzir vocês à consciência transformadora, fazer valer o conhecimento das leis da ação e reação, abrir a mentalidade de vocês com os seus conselhos, mas muitas vezes o guardião deixa muito a mensagem para a nossa consciência. Ele não é, às vezes, claro, falando aquilo que a gente gostaria de ouvir, mas também, às vezes, não fala aquilo que vai ofender o nosso ego, mas ilustra a situação de forma que nos coloca a pensar com relação à nossa consciência. Nos coloca em uma situação que provoca a nossa expansão consciencial e, consequentemente, a nossa evolução. E Antônio está presente nessas reuniões para trabalhar não só com a nossa consciência que se encontra no momento encarnada, mas as consciências desencarnadas também. Que a única diferença é que estão livres da prisão da matéria. O que para a consciência nem sempre está, para a consciência desencarnada em situação de desequilíbrio, nem sempre está evidente que eles não estão mais na matéria. Tá bom? Muitas vezes eles não sabem que eles não estão mais na matéria e acabam vivendo, vamos chamar assim, conduzindo a sua consciência como se ainda fizesse parte da matéria e vivem aí na sua consciência a vida da sua última encarnação. Nos trabalhos de obsessão fica muito claro espíritos que se manifestam e que acreditam que estão há 500 anos atrás.